Quando vi aqueles homens trabalhando na pista às 3 da manhã, pensei que era normal. Mas quando percebi que nenhum deles projetava sombra no asfalto iluminado, meu sangue gelou. Meu nome é Edson. Tenho 46 anos de estrada. Dirijo caminhão desde os 19. E posso garantir uma coisa. Depois de tanto tempo no volante, a gente aprende a distinguir o que é cansaço, o que é truque da mente e o que é, bem, o que não tem explicação. O que vou contar aconteceu em março de 2023, na BR-116, trecho entre Cajati e Registro, em São Paulo. Eu estava com meu Scania R450, carregado com 25 toneladas de farinha de trigo, fazendo a rota São Paulo-Curitiba. Era uma carga comum, viagem que eu já tinha feito umas 200 vezes na vida. Sou conhecido no meio como um cara pé no chão, daqueles que não acreditam em história de assombração. Sempre zoava os colegas quando eles vinham com papo de fantasma na estrada. Mas depois daquela noite, eu nunca mais fiz piada com essas coisas. Saí de São Paulo às 18 horas. O planejamento era chegar em Curitiba antes das 6 da manhã para descarregar no horário. Conhecia bem aquela estrada. É uma via movimentada durante o dia, mas de madrugada fica bem vazia, principalmente depois da meia-noite. O tempo estava fechado, com aquela neblina típica da Serra do Mar, mas nada que atrapalhasse demais. A previsão era de chuva fraca, então mantive velocidade controlada, uns 70 por hora. Por volta das 2:30 da manhã, já tinha passado Cajati. A estrada estava praticamente deserta. De vez em quando cruzava com outro caminhão, mas só. Naquela hora, a maioria dos motoristas para descansar. Eu tinha combinado de fazer uma parada rápida em Registro, num posto conhecido, mas ainda faltavam uns 40 quilômetros. O rádio estava ligado na Transamérica, tocando aquelas músicas antigas, e eu estava com um copo de café na mão, daqueles termos que a esposa sempre prepara antes da viagem. Tudo absolutamente normal, rotineiro. O painel do caminhão marcava temperatura estável, combustível ok, nenhum alerta aceso. Era uma noite de trabalho, como qualquer outra. Foi quando avistei as placas, aquelas placas laranjas de obra, uns 300 metros à frente. Atenção! Obras na pista. Reduza a velocidade. Isso me deixou levemente confuso, porque tinha passado por ali havia 3 dias e não tinha obra nenhuma. Mas, enfim, obra na estrada surge do nada mesmo, principalmente de madrugada, quando o tráfego é menor. Reduzi para uns 40, acendi os faróis altos. E foi aí que vi. Tinha gente trabalhando, uns 5 ou 6 homens, com aqueles coletes refletivos amarelos, capacetes, trabalhando com máquinas. Um rolo compressor estava operando, tinha cones espalhados, um caminhão de asfalto parado no acostamento. Tudo parecia normal demais, sabe? Mas tinha uma coisa estranha: o silêncio. Eu estava com a janela entreaberta por causa do calor do motor, e mesmo reduzindo a velocidade, não escutava nada. Nem o barulho do rolo compressor, nem vozes dos trabalhadores, nem motores. Só o ronco do meu próprio caminhão. Achei estranho, mas pensei, deve ser a cabine isolando o som, ou o vento. Continuei devagar, seguindo os cones que indicavam desvio para a pista da esquerda. Enquanto passava pela obra, olhei pelo retrovisor lateral. Os homens continuavam lá, trabalhando, mas havia algo profundamente errado na cena. Eles se moviam, diferente. Sabe quando você vê um vídeo em câmera lenta? Era meio assim, movimentos fluidos demais, como se estivessem deslizando em vez de caminhar. E os rostos? Não consegui ver os rostos de nenhum deles, mesmo com os refletores da obra todos acesos. Era como se os capacetes e a sombra cobrissem completamente as feições de cada um. Senti um frio na espinha. Tentei me convencer de que era impressão, que eu estava cansado. Mas aí veio a segunda coisa. Olhei no espelho novamente e percebi que os homens não projetavam sombras no chão. Os refletores estavam acesos, iluminando toda a área. Havia sombras dos equipamentos, das máquinas, dos cones.
Mas os trabalhadores, nada. Como se não estivessem realmente ali. Acelerei um pouco mais, com o coração começando a disparar. Meus dedos tremiam no volante. Liguei o rádio mais alto, tentando me distrair, mas a sensação de que algo estava muito errado só crescia. Olhei de novo no retrovisor e agora a obra inteira parecia embaçada, como se estivesse envolta em uma névoa que não existia segundos antes. Foi quando ouvi a batida na lateral da carroceria. 3 batidas secas, metálicas. Tam, tam, tam. Pisei fundo no freio, assustado. Meu caminhão parou no meio da pista. Peguei a lanterna, destravei a porta, desci tremendo, caminhei até a lateral da carroceria, iluminando tudo. Nada, nenhum amassado, nenhuma marca, nada encostado. A lona da carga estava intacta, bem amarrada. Respirei fundo, voltei para a cabine. Deve ter sido uma pedra atingindo a lataria, pensei, mas no fundo eu sabia que não era. Voltei a dirigir, mas agora estava totalmente ligado, alerta. Uns 2 quilômetros depois da tal obra, resolvi olhar no retrovisor mais uma vez. E o que vi me fez quase perder o controle do veículo. A obra não estava mais lá. Não tinha placa, não tinha cone, não tinha homem, não tinha refletor, não tinha nada. A estrada estava completamente vazia, escura, como se nunca tivesse havido obra alguma. Era impossível. Tinha acabado de passar por ali há menos de 3 minutos. Parei o caminhão no acostamento, peguei o celular, liguei para meu cunhado, que também é caminhoneiro e estava na estrada naquela noite. Mãos tremendo, voz falhando, contei o que tinha visto. Edson, você tá bem? Passou por onde? Depois de Cajati, uns 30 quilômetros. Tinha uma obra, cara, com gente trabalhando e agora sumiu. Sumiu tudo. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse uma coisa que me deixou ainda mais arrepiado. Edson, eu passei por aí há 1 hora. Não tinha obra nenhuma, mano. Estrada estava limpa. Desliguei, ainda tentando processar. Foi quando olhei para o banco do carona e vi. Estava ali, em cima do banco, uma luva de trabalho. Daquelas de couro marrom, suja de graxa e cimento, velha, gasta. Eu não tinha parado para pegar ninguém, não tinha encostado em nada. Aquela luva não estava ali quando subi no caminhão pela última vez. Peguei a luva com 2 dedos, como se queimasse. Estava fria. Muito fria, mais do que deveria estar em uma noite morna de março. E tinha um cheiro estranho, de terra molhada e ferrugem. Joguei a luva no chão da cabine, dei a partida e saí dali o mais rápido que pude. Não parei até registro. Quando cheguei no posto, estacionei. Desci correndo, ainda tremendo. O frentista, seu Mário, um senhor que eu conhecia há anos, percebeu que eu estava péssimo. Edson, que cara é essa? Parece que viu o capeta. Contei tudo. Ele ficou me olhando sério, depois suspirou e disse, Edson, você passou por aquela curva depois de Cajati, né? Perto do quilômetro 587? Passei. Por quê? Faz uns 8 anos teve um acidente grave ali. Uma equipe de obras trabalhando de madrugada. Um caminhão desgovernado invadiu a área, matou 6 trabalhadores na hora. Nunca acharam o corpo do motorista do caminhão. Dizem que ele fugiu, mas muita gente acredita que ele morreu também e nunca foi encontrado. Senti meu estômago revirar. Desde então, tem caminhoneiro que jura de pé junto que vê a obra funcionando de madrugada. Sempre na mesma hora, sempre a mesma cena. Mas quando olha de novo, sumiu. Teve um cara que filmou, mas quando foi ver o vídeo, estava tudo escuro, não aparecia nada. Seu Mário me serviu um café quente, me fez sentar. Eu trouxe a luva da cabine, mostrei para ele. Ele pegou, examinou e seu rosto ficou ainda mais sério. Edson, essa luva aqui é igual às que aqueles trabalhadores usavam. Vi nas fotos do acidente na época. Guarda isso, mas com respeito. Segui viagem para Curitiba, mas não consegui tirar aquilo da cabeça. Fiz a descarga, voltei para São Paulo e durante dias fiquei remoendo o que tinha acontecido. A luva ficou comigo,
guardada em uma caixa, embrulhada em jornal. Não sei porquê, mas sinto que seria desrespeitoso jogar fora. Aprendi naquela noite que a estrada guarda mistérios que a gente nunca vai entender completamente. Passei a respeitar mais as histórias que os colegas contam. Passei a fazer uma oração toda vez que entro na cabine. Não é medo, é respeito. Respeito pelos que já se foram, pelos que deixaram suas vidas nessas estradas. Tem gente que diz que aqueles trabalhadores ainda estão lá, repetindo a última noite deles, sem saber que já se foram. Outros dizem que é um aviso, um alerta para motoristas desatentos. Eu não sei. Só sei que vi, e que até hoje, quando passo por aquele trecho, reduzo a velocidade, faço o sinal da cruz e peço proteção. A estrada é longa, e a madrugada esconde coisas que a luz do dia nunca revela. Até hoje, não sei se aqueles homens eram almas presas ali, ou se foi uma falha na realidade, um buraco no tempo. Só sei que aquela luva está guardada aqui comigo, lembrando que tem coisas nesse mundo que a gente não consegue explicar. E você que está me ouvindo agora, já viu algo na estrada que não consegue explicar? Já passou por uma obra, um pedágio, um posto que depois sumiu? Comenta aí embaixo, porque acredite, você não está sozinho. A estrada é cheia de histórias e todas elas merecem ser contadas. Relato 2. Paguei o pedágio. Guardei o recibo e 15 minutos depois a cabine estava mais fria que um freezer. Quando olhei a data no papel, meu coração quase parou. O recibo era de 15 anos atrás. Meu nome é Fernando, mas na estrada todo mundo me chama de Fernandão. Tenho 38 anos de profissão. Já rodei esse Brasil de ponta a ponta mais vezes do que consigo contar. Dirijo um Volvo FH 540, que é meu xodó, meu ganha-pão, minha segunda casa. Trabalho principalmente com cargas frigoríficas, então minha rotina é controlada, certinha, com horários rígidos por causa da refrigeração. Sempre fui cético com essas histórias de sobrenatural. Cresci na roça, filho de agricultor, aprendi a acreditar só no que vejo e toco. Mas depois do que aconteceu comigo na BR-101, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em julho de 2022, eu não duvido mais de nada. Era uma segunda-feira, início de julho, frio típico do Sul. Eu estava transportando carne bovina congelada de um frigorífico em Chapecó até Porto Alegre. Saía às 15 horas, previsão de chegada às 4 da manhã. A carga valia caro e o baú refrigerado tinha que se manter a menos 18 graus constantes. Eu checava o painel de temperatura a cada meia hora, religiosamente. A BR-101 é uma estrada boa, bem sinalizada, mas naquele trecho entre Torres e Osório costuma ter bastante neblina à noite, principalmente no inverno. Eu conhecia bem o percurso, sabia de cada curva, cada lombada, cada pedágio. Eram 3 pedágios no total até Porto Alegre. Por volta da 1h30 da madrugada, estava chegando perto de Osório. Tinha acabado de passar por um trecho de mata fechada dos 2 lados da pista. Neblina pesada, visibilidade uns 50 metros no máximo. Liguei o pisca-alerta, reduzi para 40 km por hora. O rádio tocava sertanejo e eu estava tomando chimarrão, me mantendo acordado. Temperatura externa marcava 6 graus e dentro da cabine eu tinha o aquecedor ligado no mínimo. De repente, no meio da neblina, vi as luzes amarelas de uma praça de pedágio. Achei estranho, porque não me lembrava de ter um pedágio logo ali naquela posição. Mas pensei, deve ter inaugurado um novo, ou estou confundindo a localização. Reduzi mais, me aproximei. A praça tinha aquela estrutura padrão. Cabines, cancelas, placas indicando as tarifas. Mas estava vazia demais. Só uma cabine acesa, bem no meio. As outras todas apagadas. Nenhum carro, nenhum caminhão, nenhum movimento. Só eu. Parei na cabine iluminada, abaixei o vidro. Fazia um frio absurdo lá fora, e quando a janelinha da cabine abriu, entrou um vento gelado que me cortou o rosto. O atendente era um homem de meia idade, boné da concessionária, rosto cansado.
Não falou nada, só estendeu a mão esperando o dinheiro. Quanto é? Perguntei. 19,50. Ele respondeu com uma voz arrastada, monótona. Achei caro, mas não questionei. Entreguei uma nota de 20. Ele me devolveu 50 centavos e um recibo. A cancela subiu. Segui em frente. Foi quando percebi o silêncio. O rádio tinha desligado sozinho. Tentei ligar de novo, mas não pegava nenhuma estação. Só aquele chiado estático. O aquecedor também tinha parado de funcionar, e a temperatura dentro da cabine começou a cair rapidamente. Meu hálito saía em nuvens de vapor. Olhei no retrovisor, tentando ver a praça de pedágio atrás de mim, mas a neblina estava tão densa que não enxergava mais nada. Era como se tivesse entrado numa nuvem sólida. O painel do baú refrigerado começou a apitar. Olhei e levei um susto. A temperatura da carga tinha subido de -18 para -5 em questão de segundos. Impossível. Aquele equipamento era novo, revisado, nunca tinha dado problema. Parei no acostamento, peguei o celular para ligar para a assistência. Sem sinal. Nada, nem uma barra. Tentei reiniciar o aparelho. Nada. Era como se tivesse entrado em uma zona morta. Foi quando senti o cheiro. Um cheiro de queimado, de borracha e metal derretido, forte, enjoativo. Desci do caminhão, dei a volta para verificar os pneus, o motor, tudo normal, mas o cheiro continuava cada vez mais forte. E então ouvi um sussurro, vindo de dentro da cabine. Voltei correndo, subi, tranquei as portas. O sussurro continuava, mas não conseguia identificar de onde vinha. Parecia estar ao meu redor, dentro das paredes, do teto. Palavras incompreensíveis, sobrepostas, como várias vozes falando ao mesmo tempo. Peguei a chave, liguei o caminhão, pisei fundo. Precisava sair dali. A neblina estava tão densa que mal via a linha da pista, mas não me importei. Acelerei às cegas, rezando para não bater em nada. Não sei quanto tempo dirigi assim. Podiam ter sido 5 minutos ou meia hora. Quando a neblina finalmente começou a clarear, pude ver a estrada normal à frente. O rádio voltou a funcionar. O aquecedor ligou novamente. A temperatura da carga voltou ao normal. Como se nada tivesse acontecido. Parei em um posto logo adiante, ainda tremendo. Precisava entender o que tinha sido aquilo. Foi quando lembrei do recibo do pedágio. Peguei no bolso da camisa, onde sempre guardo, abri o papel. Meu sangue gelou. O recibo era velho, amarelado, manchado. A impressão estava desbotada, mas dava para ler. Data: 12 de julho de 2007, 15 anos atrás. O nome da concessionária estava lá, mas o valor era em cruzeiros. Cruzeiros, moeda que nem existe mais há décadas. Senti minhas mãos tremendo segurando aquele papel. Como isso era possível? Eu tinha acabado de pegar aquele recibo. Acabado de pagar o pedágio. Mas a data... 2007. Entrei no posto, ainda atordoado, fui direto no balcão. A atendente era uma moça jovem, simpática. Moça, por favor, me diz uma coisa. Tem um pedágio ali atrás, uns 10 quilômetros perto da mata? Ela franziu a testa. Não, senhor. O pedágio mais próximo daqui é lá em Osório, uns 25 quilômetros ao sul. E o anterior é em Torres, 40 quilômetros ao norte. Não é possível. Eu acabei de passar por um pedágio. Paguei, peguei o recibo. Mostrei o papel para ela. A moça pegou, examinou e seu rosto mudou completamente. Ela ficou pálida. Senhor, espera aqui um momento. Ela foi até os fundos, voltou com um homem mais velho, o gerente do posto. Ele pegou o recibo, colocou os óculos, analisou com cuidado. Onde o senhor conseguiu isso? Ele perguntou sério. Paguei um pedágio agora há pouco. Por quê? O gerente suspirou, me indicou uma cadeira. Sentei e ele começou a contar. Existia um pedágio aqui nessa região, sim. Ficava exatamente onde o senhor descreveu, uns 10 quilômetros ao norte. Mas foi desativado em 2008, depois de um acidente grave.
Um caminhão desgovernado invadiu a praça de pedágio em alta velocidade, no meio de uma neblina igual à de hoje. Matou 2 atendentes, destruiu 3 cabines. A concessionária decidiu fechar definitivamente o pedágio e realocou a cobrança para outras praças. Senti um arrepio subir pela espinha. Desde então, ele continuou, tem gente que jura que passa por aquele pedágio de madrugada. Paga, pega o recibo e depois descobre que a praça não existe mais. Já ouvi pelo menos uns 5 relatos iguais ao seu nos últimos anos. Todos com recibos antigos, todos na mesma condição de neblina. Ele me devolveu o recibo. Guarda isso. É raro alguém conseguir trazer uma prova física. A maioria das pessoas perde o recibo ou ele some do nada. Terminei a viagem até Porto Alegre em um estado de choque. Descarreguei a carne, fiz todo o procedimento mecânico, mas minha mente estava longe. Não contei para ninguém da empresa, mas mostrei o recibo para outros caminhoneiros no pátio. 3 deles confirmaram que já tinham ouvido falar daquela história. Um disse que quase passou pelo mesmo, mas conseguiu desviar antes de entrar na Praça Fantasma. Guardei o recibo em uma pasta, junto com outros documentos de viagem. De vez em quando pego para olhar, só para ter certeza de que não foi um sonho. O papel está aqui, real, palpável. A data impressa não mente, 2007. Aquela noite me ensinou que a estrada tem camadas, camadas de tempo, de realidade, de memória. Às vezes, sem querer, a gente atravessa essas camadas e toca em algo que já deveria ter ficado para trás. Não é sobre ter medo, é sobre respeitar. Respeitar os lugares, as histórias, as vidas que se perderam no asfalto. Hoje, quando passo por aquele trecho, mesmo de dia, faço uma oração pelos 2 atendentes que morreram ali. E evito pegar aquela estrada quando tem neblina. Algumas coisas é melhor deixar para lá. Será que o tempo é mesmo linear como a gente pensa? Ou será que em alguns lugares, em algumas condições, o passado e o presente se misturam? Eu paguei aquele pedágio em 2022, mas o recibo é de 2007. Como explicar isso? Se você já passou por algo parecido, se já se viu em um lugar que não deveria existir, conta aí nos comentários. Porque eu aprendi uma coisa. Não estamos sozinhos nessas experiências. A estrada é viva e ela guarda segredos que talvez nunca vamos entender completamente. Mas uma coisa eu sei, respeito salva vidas, tanto dos vivos quanto dos que já se foram. Relato 3. Dei carona para um homem na beira da estrada. Conversamos por meia hora, tomamos café juntos. Quando parei no posto e virei para falar com ele, o banco estava vazio. Mas o café dele ainda estava quente. Me chamo Roberto, mas na estrada sou conhecido como Beto da Cegonha, porque trabalho há 22 anos transportando veículos novos em cegonheiras. É um trabalho que exige atenção redobrada. Cada carro vale uma fortuna e qualquer arranhão sai do meu bolso. Sou casado, pai de 3 filhos, sempre fui um cara família, trabalhador, que vai para casa todo fim de semana. Nunca fui de dar carona. Questão de segurança, sabe como é? A empresa proíbe e eu sempre respeitei essa regra. Mas naquela noite de outubro de 2021, na BR-381, entre Minas e São Paulo, eu quebrei meu próprio princípio. E até hoje me pergunto se não foi o destino me empurrando para aquilo. Estava voltando de Betim, Minas Gerais, onde tinha carregado 8 carros 0 km na cegonheira. Destino, concessionária em Campinas, São Paulo. Era uma quinta-feira, tinha saído às 17 horas, com previsão de chegada às 3 da manhã. A BR-381 é uma estrada pesada, cheia de curvas, mas eu conhecia cada centímetro. Por volta da 00:30, estava passando pela região de Extrema, já na divisa com São Paulo. Tempo bom, céu limpo, estrada tranquila. O único problema era o sono. Estava lutando contra ele havia uns 20 minutos, tomando água gelada, colocando música alta, abrindo a janela. Mas aquele sono pesado não passava.
Pensei em parar no próximo posto, descansar meia hora, mas tinha compromisso cedo em Campinas, não podia atrasar. Foi quando vi o homem na beira da estrada. Ele estava parado no acostamento, braço estendido, pedindo carona. Vestia uma camisa xadrez, calça jeans, uma mochila nas costas. Tinha uns 50 e poucos anos, barba grisalha, aparência de trabalhador. Não parecia ameaçador. Normalmente eu passaria direto, mas algo me fez frear. Até hoje não sei explicar o que foi. Uma voz na minha cabeça dizendo: para e pega esse homem. Parei uns 50 metros à frente, dei sinal de ré, voltei até onde ele estava. Abaixei o vidro. Para onde você vai, irmão? São Paulo. Qualquer lugar mais à frente já me ajuda. A voz dele era calma, pausada. Entra aí, vou até Campinas. Ele subiu, acomodou a mochila no chão, colocou o cinto. Agradeceu, se apresentou como João. Não perguntei sobrenome, não é de praxe. A gente começou a conversar. Falou que era caminhoneiro também, mas aposentado por problema de saúde. Estava visitando uns parentes em Minas e voltando para São Paulo. Conversa boa, tranquila. Ele contava histórias antigas da estrada, dos tempos em que não tinha celular, GPS, nada. Eu ia respondendo e percebi que o sono tinha passado completamente. É engraçado como uma boa conversa espanta o cansaço. Depois de uns 20 minutos de conversa, parei em um posto para abastecer. João desceu comigo, fomos até a lanchonete, pedi 2 cafés. Ele pegou o dele, tomou um gole, fez um comentário sobre estar mais fraco do que antigamente. Eu ri, concordei. Pagamos, voltamos para o caminhão. Foi quando comecei a reparar em pequenos detalhes estranhos. A roupa dele, por exemplo, parecia antiga. Não velha, mas de um estilo que não se usa mais. A camisa xadrez tinha um corte que eu lembrava da minha adolescência, anos 90. As botas também, daquelas de couro pesado que ninguém mais fabrica. E ele não tinha celular. Passou todo o tempo sem pegar no telefone uma vez. Perguntei sobre isso de forma casual. Não gosto dessas coisas modernas, ele disse sorrindo. Prefiro a simplicidade. Justo. Segui viagem. Mas aí reparei outra coisa. Ele não se mexia muito. Ficava estático, olhando para frente, falando sem mover o corpo. Como se estivesse em transe. E a temperatura. Mesmo com o aquecedor desligado, a cabine estava esfriando. Liguei o aquecedor, mas continuava frio. Um frio que vinha especificamente do lado do carona. Depois de mais uns 15 minutos, João começou a falar sobre acidentes. Como se fosse uma coisa aleatória, mencionou que tinha presenciado muitos acidentes na estrada ao longo da vida. Você acredita em proteção divina, Beto? Ele perguntou de repente. Acredito sim. Deus me livre de qualquer mal na estrada. Pois é. Às vezes a gente é protegido sem nem saber. Às vezes alguém aparece justo na hora certa para evitar uma tragédia. Senti um aperto no peito. A forma como ele disse aquilo me deu arrepios. João, o que você quer dizer com isso? Ele virou o rosto para mim pela primeira vez na viagem e eu quase perdi o controle do volante. Os olhos dele eram vazios. Não literalmente, mas vazios de vida. Como se estivesse olhando através de mim, não para mim. Você estava com muito sono, Beto. Se não tivesse parado para me pegar, teria dormido ao volante daqui a 10 minutos. E tem uma curva perigosa logo ali na frente. Já morreram muitas pessoas nela. Meu coração disparou. Como você sabe que eu estava com sono? Eu sei. E agora você não está mais, está? Era verdade. O sono tinha sumido completamente desde que peguei ele. Então, você apareceu para me salvar? Ele sorriu, um sorriso triste, cansado. Eu apareço para quem precisa. Não é a primeira vez, não vai ser a última. Senti minhas mãos tremendo no volante. Você está morto? Silêncio. Ele apenas continuou olhando para frente, com aquele sorriso triste no rosto. Morto. Vivo. Isso importa, Beto.
O que importa é que você vai chegar em casa, vai abraçar sua família, seus filhos vão ter o pai de volta. Isso é o que importa. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não sei se era medo, emoção ou uma mistura dos dois. Dirigi em silêncio por mais alguns minutos, tentando processar o que estava acontecendo. João, você precisa de alguma coisa? Algum recado que eu possa dar para alguém? Ele balançou a cabeça. Não, só preciso que você dirija com segurança. E que conte essa história, para que outros saibam que não estão sozinhos na estrada. Chegamos em um posto maior, uns 40 minutos depois. Eu ainda estava processando tudo, em estado de choque. Estacionei na área de caminhões, puxei o freio de mão, desliguei o motor, virei para o lado para falar com João novamente. O banco estava vazio, a mochila não estava lá, o cinto de segurança estava solto, pendurado, como se nunca tivesse sido usado. Mas no porta-copos, ao lado do banco do carona, estava a xícara de café dele, ainda com café dentro, ainda quente. Peguei a xícara com as mãos tremendo. O líquido estava morno, acabado de esfriar. Eu tinha visto ele tomar, tinha visto ele segurar aquela xícara. Como ela ainda estava ali se ele tinha sumido? Desci do caminhão cambaleando, olhei ao redor. Nenhum sinal dele, nenhum homem de camisa xadrez, nenhuma mochila, nada. Voltei para a cabine, peguei a xícara de novo. Era real, física. Eu não estava louco. Fui até o caixa do posto, ainda segurando a xícara. A atendente me olhou preocupada. Senhor, está tudo bem? O senhor está pálido. Moça, eu paguei 2 cafés aqui há uns 40 minutos. A senhora lembra de mim? Ela pensou por um momento. Lembro sim, mas o senhor estava sozinho. Pagou um café só. Não. Eu estava com um homem, camisa xadrez, barba grisalha. A gente tomou café juntos aqui. Ela franziu a testa, checou o sistema. Senhor, aqui no sistema consta um café só. Pagamento em dinheiro, uma xícara. O senhor estava sozinho. Eu me lembro bem porque comentei que era raro ver caminhoneiro tomando café sozinho essa hora. A maioria vem em dupla. Senti minhas pernas fraquejarem. Mostrei a xícara para ela. E isso? De onde veio esse café? Ela olhou a xícara confusa. Não sei, senhor, mas essa não é nossa xícara. As nossas são brancas. Essa é azul. Saí do posto ainda mais confuso. Voltei para o caminhão. Sentei na cabine, coloquei a xícara no painel e peguei o celular para ligar para minha esposa. Precisava conversar com alguém, desabafar, ter certeza de que não estava enlouquecendo. Ela atendeu no segundo toque, voz sonolenta. Amor, que horas são? Está tudo bem? Carol, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu dei carona para um homem, a gente conversou, tomou café e ele sumiu. Simplesmente desapareceu do banco. Mas a xícara de café dele ainda está aqui. Silêncio do outro lado. Depois a voz dela, agora mais séria. Roberto, descreve esse homem para mim. Descrevi. 50 e poucos anos, camisa xadrez, barba grisalha, botas de couro, mochila. Carol demorou para responder. Quando falou, sua voz estava trêmula. Amor, meu pai. Antes de morrer, ele me contou uma história parecida. Disse que quando era caminhoneiro nos anos 90, teve uma experiência igual. Deu carona para um homem que sumiu do nada, e esse homem tinha avisado ele sobre um acidente que ia acontecer. Seu pai nunca me contou isso, porque ele achava que ninguém ia acreditar. Mas ele sempre disse que aquele homem salvou a vida dele, e pela descrição que você deu, amor, é o mesmo homem que meu pai descreveu. Senti um arrepio tomar conta do meu corpo inteiro. O sogro tinha falecido 5 anos antes. Nunca tínhamos conversado sobre essas coisas. Carol, quem era esse homem? Meu pai nunca descobriu, mas ele acreditava que era um anjo da guarda dos caminhoneiros. Alguém que já tinha sido da estrada, que morreu ali e ficou ajudando outros motoristas. Desliguei o telefone, peguei a xícara azul de novo, observei cada detalhe. Tinha um pequeno risco na alça, como se fosse muito usada, e uma inscrição no fundo, quase apagada. Posto Estrela do Sul,
BR-381, 1993. Procurei na internet. O posto Estrela do Sul existiu de fato. Foi fechado em 1998 depois de um incêndio e ficava exatamente no trecho onde eu peguei João. Terminei a viagem até Campinas em um estado de paz que eu não sentia há anos. O medo tinha passado, dado lugar a uma gratidão profunda. Seja lá quem ou o que era João, ele tinha me salvado. Tinha aparecido no momento exato em que eu precisava. Tirou meu sono, me manteve acordado e seguro. Descarreguei os carros, voltei para casa, abracei minha esposa e meus filhos com uma intensidade que assustou eles. Carol entendeu. Ela sabia. Guardei a xícara azul em um lugar especial, na estante da sala. Sempre que olho para ela, lembro daquela noite. Lembro do homem de camisa xadrez que apareceu do nada e sumiu da mesma forma. E lembro que não estamos sozinhos nessa estrada imensa e às vezes solitária. Comecei a pesquisar sobre outros relatos. Descobri que não sou o único. Dezenas de caminhoneiros contam histórias parecidas. Carona que some, que avisa sobre perigos, que aparece justamente quando o motorista está no limite do cansaço. Sempre na BR-381, sempre no mesmo trecho, sempre o mesmo tipo de descrição. Alguns chamam de anjo da guarda, outros de alma penada que ajuda. Eu não sei o nome certo, só sei que ele existe e que salvou minha vida naquela noite. A estrada é um lugar de passagem, mas também de permanência. Alguns nunca saem dela, mesmo depois de partir. E talvez isso não seja algo ruim. Talvez seja uma forma de continuar cuidando, protegendo, salvando vidas. Eu quebrei minha regra naquela noite. Dei carona para um desconhecido. E esse desconhecido me deu o maior presente que alguém pode dar. A chance de ver meus filhos crescerem, de envelhecer com minha esposa, de continuar vivendo. Se você já deu ou pegou carona na estrada e algo estranho aconteceu, conta aqui nos comentários. Se você já sentiu que alguém invisível estava protegendo você em uma viagem perigosa, compartilhe a sua história. Porque essas experiências precisam ser contadas. Elas nos lembram que existe algo maior, algo além do que podemos ver e tocar, e que, no fim das contas, nunca estamos realmente sozinhos. Relato 4. Encontrei um bilhete manuscrito no meu caminhão avisando sobre um acidente que ia acontecer. O acidente aconteceu exatamente como o bilhete descreveu, mas a caligrafia era idêntica à da minha mãe, e ela morreu há 12 anos. Meu nome é Marcelo, tenho 42 anos, 23 de estrada. Dirijo um Mercedes-Benz Actros 251. Trabalho com cargas pesadas, principalmente equipamentos industriais. Sou divorciado, sem filhos. A estrada é minha família. Aprendi a profissão com meu pai, que também era caminhoneiro. E perdi minha mãe quando eu tinha 30 anos. Ela morreu de câncer, lutou durante 2 anos, partiu em paz. Minha mãe era uma mulher de fé inabalável. Católica devota, sempre rezava por mim antes de cada viagem. Quando ela ficou doente, me fez prometer que eu ia me cuidar na estrada, ia dirigir com atenção, nunca ia correr riscos desnecessários. Prometi, e sempre cumpri. O que vou contar aconteceu em maio de 2023, na BR-153, aquela conhecida como Rodovia Transbrasiliana, entre Goiás e Tocantins. Foi a experiência mais inexplicável da minha vida, e até hoje me emociono ao lembrar. Eu estava transportando peças de uma usina hidrelétrica, carga super pesada, escolta obrigatória. Saí de Goiânia numa sexta-feira de manhã, destino Palmas, em Tocantins. Eram 570 quilômetros. Previsão de chegada no sábado de manhã cedo por causa da velocidade reduzida da carga especial. A BR-153, naquele trecho, é uma estrada boa, mas com tráfego pesado de carretas. É preciso atenção redobrada, principalmente à noite. Eu tinha um carro de escolta à frente e outro atrás, procedimento padrão para cargas dessa dimensão. Paramos para descanso e jantar em um posto próximo a Porangatu, por volta das 7 da noite. Comi, tomei banho, voltei para o caminhão.
A escolta ia se revezar em um posto mais à frente. Então, segui sozinho temporariamente por um trecho de uns 80 quilômetros. Estava tudo tranquilo. Música no rádio, estrada boa, visibilidade perfeita, céu limpo, lua cheia, clima até agradável para dirigir. Foi quando parei em um semáforo de obra, uns 15 quilômetros depois do posto. Tinha uma obra de duplicação da rodovia, então o trânsito estava sendo controlado em mão única, alternadamente. O sinal estava vermelho e tinha mais uns 3 caminhões parados à frente. Aproveitei para pegar minha garrafa de água, que estava no porta-objetos. Quando abri o compartimento, vi um pedaço de papel dobrado ali dentro. Papel comum de caderno, daqueles com linhas azuis, dobrado em 4. Achei estranho, porque eu tinha limpado e organizado o caminhão pela manhã antes de sair. Não tinha nenhum papel solto. Peguei, desdobrei e quase deixei a garrafa cair. Era um bilhete manuscrito, com caneta azul, caligrafia delicada, caprichada. Meu filho, cuidado no quilômetro 542. Vai ter um acidente grave. Reduz a velocidade antes da curva. Te amo, mamãe. Senti o sangue gelar nas veias. Li de novo e de novo. A caligrafia era inconfundível. Era a letra da minha mãe. Aquela forma específica de fazer os acentos, o jeitinho arredondado das vogais, a assinatura característica mamãe, com o M maiúsculo enfeitado que ela sempre fazia. Mas minha mãe estava morta há 12 anos. O sinal abriu. Avancei com as mãos tremendo, o bilhete ainda na outra mão. Olhei para o painel. Estava no quilômetro 527. O tal quilômetro 542 estava a 15 quilômetros à frente. Tentei racionalizar. É uma coincidência. Alguém colocou isso aqui como uma brincadeira idiota. Não é a letra da minha mãe, só se parece. Mas, no fundo, eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. Aquela era a caligrafia dela. Exata, perfeita, impossível de ser imitada. Peguei o celular, tirei uma foto do bilhete. Enviei para minha irmã, que mora em Goiânia, com uma mensagem. Olha isso, parece com a letra da mãe? Ela respondeu em menos de 1 minuto. Marcelo, de onde você tirou isso? É igualzinha, igualzinha. Não respondi. Não sabia o que dizer. Continuei dirigindo, agora hiperconsciente de cada detalhe da estrada. Passou o quilômetro 530, depois o 535. Meu coração batia cada vez mais forte. Será que realmente ia acontecer algo no 542? Estava a 3 quilômetros de distância quando vi o movimento estranho à frente. Luzes de caminhões desgovernados, freadas bruscas, gente buzinando. Comecei a reduzir a velocidade imediatamente, ainda a uns 2 quilômetros. Quando cheguei no quilômetro 542, entendi o aviso. Havia uma curva fechada à direita e, bem no meio dela, um caminhão tombado completamente atravessado na pista. O acidente tinha acabado de acontecer. Fumaça ainda saía do motor, pessoas descendo dos veículos para ajudar. Porque eu tinha reduzido antes, consegui frear com segurança, parei a tempo. Mas os outros caminhões atrás de mim não tiveram a mesma sorte. Ouvi uma freada violenta, derrapagem e um estrondo. 2 caminhões colidiram uns 50 metros atrás de mim. Felizmente, sem vítimas graves. Se eu estivesse na velocidade normal, teria chegado naquela curva sem tempo de reação. Com a carga que eu transportava, o peso, a inércia, o impacto seria devastador, possivelmente fatal. Parei no acostamento, peguei o bilhete de novo, reli. Cuidado no quilômetro 542, vai ter um acidente grave. Estava ali, literalmente acontecendo na minha frente. Exatamente como o bilhete avisou. As lágrimas começaram a cair sem controle. Não era medo, era emoção pura. Minha mãe, de alguma forma impossível, inexplicável, tinha me avisado, tinha me protegido. Liguei para minha irmã soluçando. Manuela, o bilhete estava certo. Tinha um acidente no quilômetro 542. Exatamente onde ela avisou. Ela me salvou.
Minha irmã chorou do outro lado da linha. Ela sempre disse que ia te proteger, Marcelo. Sempre. Guardei o bilhete no bolso da camisa contra o peito, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Depois que a pista foi liberada, retomei a viagem até Palmas. Descarreguei no sábado, voltei para Goiânia no domingo, fui direto para a casa da minha irmã. Mostrei o bilhete para ela pessoalmente. Manuela pegou com as mãos tremendo, estudou cada letra, cada palavra. Depois foi até o quarto dela, voltou com uma caixa velha de sapato. Dentro, cartas antigas que minha mãe tinha escrito para ela ao longo dos anos. Colocamos o bilhete ao lado de uma das cartas. Era idêntico. Não similar, não parecido. Idêntico. A mesma pressão da caneta, o mesmo espaçamento, os mesmos detalhes únicos que só minha mãe fazia. Marcelo, isso não é possível, mas está aqui, na nossa frente, real. Decidimos mostrar o bilhete para alguém que pudesse ter uma opinião mais técnica. Minha irmã trabalhava em um cartório, conhecia uma perita em grafologia. Marcamos uma consulta. A perita, doutora Helena, analisou o bilhete durante quase 1 hora. Usou lupa, comparou com as cartas antigas da minha mãe, fez anotações. Finalmente, tirou os óculos e nos olhou com uma expressão que misturava perplexidade e respeito. Pela análise técnica, essa caligrafia é consistente com as amostras fornecidas. Mesma inclinação, mesma pressão, mesmas características individuais. Se eu não soubesse que a autora das cartas antigas faleceu há 12 anos, eu juraria que a mesma pessoa escreveu este bilhete recentemente. Mas o papel, perguntei, dá para saber quando foi escrito? Ela analisou novamente. O papel é relativamente novo, fabricação recente. A tinta também. Eu diria que foi escrito há poucos dias, no máximo 1 semana. Silêncio. Todos nós sabíamos o que aquilo significava. Não havia explicação racional. Doutora Helena nos devolveu o bilhete. Não sou religiosa, mas trabalho com documentos há 30 anos. Já vi muitas coisas estranhas, mas nunca algo assim. Guardem isso com carinho. É um presente raro. Depois daquela consulta, pesquisamos mais sobre o assunto. Descobrimos que existem relatos similares em várias culturas. Mensagens de entes queridos falecidos que aparecem em momentos de perigo, avisando, protegendo. Alguns chamam de intervenção divina, outros de fenômeno paranormal. O nome não importa, o fato é que acontece. Mandei emoldurar o bilhete. Ele fica na cabeceira da minha cama, onde posso ver todos os dias ao acordar e ao dormir. É meu objeto mais valioso, mais importante que qualquer documento, qualquer bem material. Aquele bilhete me ensinou que o amor não termina com a morte, que os laços verdadeiros transcendem o físico, o tempo, a própria lógica. Minha mãe prometeu que ia me proteger, e ela cumpriu. Mesmo depois de 12 anos, mesmo do outro lado, ela encontrou uma forma de chegar até mim no momento exato em que eu precisava. Não dirijo mais da mesma forma. Antes, eu era meio cético, confiava apenas na minha experiência e habilidade. Hoje, sei que há uma força maior cuidando de mim. Rezo antes de cada viagem, faço o sinal da cruz ao sair, agradeço ao chegar. E sempre levo comigo, no bolso da camisa, uma cópia do bilhete. O original fica guardado em casa, mas a cópia vai comigo para todas as estradas. Voltei àquele quilômetro 542 algumas vezes depois. É uma curva normal, nada de especial visualmente, mas para mim é um lugar sagrado, é onde minha mãe me salvou, é onde o impossível aconteceu e me deu uma certeza que vou carregar pelo resto da vida. A morte não é o fim do amor. Você acredita que quem já partiu pode nos enviar sinais, avisos, proteção? Você já recebeu uma mensagem inexplicável de alguém que amava? Já sentiu a presença de um ente querido em um momento de perigo? Eu sei que parece loucura. Eu mesmo teria duvidado se alguém me contasse essa história antes de acontecer comigo. Mas o bilhete está aqui, real,
palpável, com a caligrafia inconfundível da minha mãe. E eu estou vivo por causa dele. Comenta aí embaixo se você já passou por algo parecido. Se já recebeu um sinal do além. Porque essas histórias precisam ser contadas. Elas trazem conforto, esperança, a certeza de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Os que amamos, mesmo quando partem, continuam por perto, cuidando, protegendo, amando, sempre. Comprei um lanche em um posto de madrugada. Quando mordi, senti um gosto estranho e vi a data de validade, vencido há 20 anos. Voltei para reclamar e o posto não existia mais. Só mato alto e uma placa enferrujada. Me chamo Adriano, mas todo mundo me conhece como Adriano do Bitrem. Tenho 51 anos, 32 de profissão. Trabalho com transporte de combustível em Bitrem. Aqueles caminhões grandes com 2 tanques. É um trabalho de responsabilidade, perigoso, mas que paga bem e me deu tudo o que tenho na vida. Casa própria, filhos na faculdade, uma vida digna. Sempre fui um cara racional, meio desconfiado até. Não acredito em tudo que vejo ou escuto. Mas o que aconteceu comigo em agosto de 2022, na BR-040, entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, desafiou tudo o que eu pensava saber sobre o mundo. E até hoje, quando conto essa história, as pessoas olham para mim com aquela expressão de será que ele está falando sério? Mas eu juro que cada palavra é verdade. Era uma terça-feira, fim de agosto, inverno seco. Eu estava transportando diesel de uma distribuidora em Juiz de Fora com destino a uma rede de postos no Rio de Janeiro. Carga rotineira, viagem que eu já tinha feito centenas de vezes. Saí às 4 da tarde, previsão de chegar às 11 da noite. O bitrem estava com 40 mil litros, carga valiosa, então mantinha sempre a tensão máxima. A BR-040 é uma estrada boa, bem conservada na maior parte, mas tem trechos de serra que exigem cuidado. Por volta das 9 da noite, estava passando pela região de Simão Pereira, já escurecendo. Tinha parado uma vez só para usar o banheiro e estava começando a sentir fome. Não tinha jantado antes de sair, erro meu. Resolvi procurar um posto para fazer uma parada rápida. Conhecia vários na região, mas naquela noite decidi parar em um que nunca tinha ido antes. Vi as placas uns 2 quilômetros antes. Posto Estrela do Caminho, lanchonete 24 horas, próxima saída. Entrei no acesso e logo vi o posto. Era pequeno, mais antigo, mas aparentemente funcionando. Tinha umas 4 bombas de combustível, uma lanchonete ao lado, banheiros. Não tinha nenhum outro veículo parado, o que achei um pouco estranho para um posto à beira de uma rodovia movimentada. Mas pensei, é meio de semana, horário morto, normal estar vazio. Estacionei próximo à lanchonete, desci, fui direto para o balcão. O local era simples, meio antiquado, aquele tipo de decoração que você vê em fotos antigas dos anos 80, 90, pôsteres desbotados na parede, balcão de fórmica, cadeiras de plástico vermelhas. Uma lâmpada fluorescente piscava no teto, dando um clima meio estranho. Atrás do balcão, uma mulher de uns 60 anos, cabelo preso em coque e avental branco. Ela me cumprimentou com um sorriso educado, mas distante. Boa noite. O que vai querer? Tem um misto quente e um café? Temos sim. Senta que já levo. Sentei em uma das mesas. Peguei o celular para checar as mensagens. Foi quando percebi. Não tinha sinal. Nada. Nem uma barra. Achei estranho, porque aquele trecho costuma ter cobertura boa. Tentei reiniciar o aparelho, mas continuou sem sinal. A mulher voltou com o lanche e o café em uma bandeja. Coloquei o sanduíche na mesa, o café ao lado. Agradeci, perguntei quanto era. R$ 10. Paguei em dinheiro. Ela nem deu recibo. Voltou para trás do balcão e ficou lá, meio parada, me olhando. Peguei o misto quente, dei a primeira mordida. O gosto era estranho. Não ruim exatamente, mas diferente. Como se fosse um lanche velho, sabe? Aquele gosto de comida que ficou tempo demais na geladeira.
Pensei em reclamar, mas estava com fome, então continuei comendo. Foi na terceira mordida que senti algo mais errado. O pão estava meio borrachudo, o queijo tinha uma textura esquisita. Parei e abri o sanduíche para olhar melhor. E foi quando vi algo que me fez largar o lanche na hora. Tinha mofo. Pequenos pontos verdes nas bordas do presunto. Não era muito, mas estava lá. Olhei para a mulher atrás do balcão. Moça, desculpa, mas esse lanche aqui tá com mofo. Dá para trocar? Ela não respondeu. Apenas continuou me olhando com aquele sorriso fixo, meio robótico. Moça, insisti. Nada. Era como se ela não me escutasse. Ou pior, como se não se importasse. Peguei o guardanapo que veio com o lanche para limpar as mãos, e foi quando vi. Impresso no guardanapo, bem pequeno, tinha o logo do posto e embaixo uma data. Posto Estrela do Caminho, desde 1985. Olhei ao redor com mais atenção. Tudo no posto parecia congelado no tempo. O calendário na parede marcava julho de 2002. Os produtos nas prateleiras tinham embalagens antigas, designs que não se usam mais. A TV no canto estava desligada, mas era daquelas enormes de tubo que ninguém mais usa. Meu coração começou a acelerar. Peguei o sanduíche de novo. Procurei alguma etiqueta, alguma data de validade. Encontrei um pequeno adesivo na embalagem plástica. Val 1508-2002. 2002. 20 anos atrás. Levantei da cadeira rapidamente, derrubando o café. O líquido escuro se espalhou pela mesa, mas percebi que não estava quente, estava gelado, como se tivesse acabado de sair de uma geladeira. Que lugar é esse? Perguntei alto, para ninguém em específico. A mulher atrás do balcão continuou imóvel, sorrindo. Mas agora, olhando mais de perto, vi que os olhos dela estavam vazios. Não piscavam, não se moviam, como uma estátua. Senti um pânico tomando conta. Saí correndo da lanchonete, voltei para o caminhão. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. Liguei o bitrem, acendi os faróis e foi quando vi. O posto estava se desfazendo na minha frente. Literalmente. As paredes começaram a ficar translúcidas, embaçadas, como uma imagem fora de foco. As bombas de combustível tremulavam, aparecendo e desaparecendo. A lanchonete estava se dissolvendo em uma névoa cinzenta. Pisei no acelerador. As rodas derraparam, o bitrem sacolejou, mas consegui sair dali. Quando cheguei de volta na pista principal da BR-040, olhei pelo retrovisor. O posto tinha desaparecido completamente. No lugar, só havia mato alto, escuridão e uma placa velha, enferrujada, caída no chão. Nem dava para ler o que estava escrito. Dirigi uns 20 quilômetros sem parar, em estado de choque total. Finalmente, avistei outro posto, esse sim, normal, moderno, com vários caminhões estacionados. Parei, desci tremendo, fui direto conversar com outros caminhoneiros que estavam no pátio. Vocês conhecem um posto chamado Estrela do Caminho? Uns 20 quilômetros atrás? 3 caras me olharam confusos. Não, irmão. Ali atrás só tem aquele posto abandonado, o que pegou fogo há uns 20 anos. Ninguém mais vai lá. Senti meu estômago revirar. Posto abandonado? É, cara. Tinha um posto lá, anos 80, 90, bem movimentado. Mas pegou fogo em 2002. Matou uma funcionária que estava na lanchonete. Nunca mais reabriu. Hoje é só mato. Voltei para o caminhão em pânico, mas antes lembrei. Eu tinha guardado o guardanapo no bolso. Peguei e mostrei para os caras. Olha isso. Eu peguei naquele posto agora há pouco. Um dos caminhoneiros pegou o guardanapo, examinou, e seu rosto mudou completamente. Mano, isso aqui é de onde você tirou? Esse é o logo antigo do Estrela do Caminho. Parou de usar isso em 2001, 2002 por aí. Eu peguei lá, agora. Comprei um lanche, tomei café. Os 3 me olharam com uma mistura de ceticismo e preocupação. Um deles, um senhor mais velho, de cabelo grisalho, pegou o guardanapo e ficou observando por um longo tempo. Rapaz, ele disse devagar,
Você está falando sério? Você entrou naquele posto? Entrei. Tinha uma mulher lá na lanchonete. Ela me serviu. O homem ficou pálido. Descreve essa mulher para mim. Descrevi. Senhora de uns 60 anos. Cabelo preso em coque, avental branco. Sorriso educado, mas distante. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Era a dona Marisa. Ela morreu no incêndio. Estava sozinha na lanchonete quando um tanque de gás explodiu. Não teve tempo de sair. O caminhoneiro mais velho, que se apresentou como Sebastião, me pediu para sentar. Ele pediu para um frentista trazer água e ficou ali comigo enquanto eu tentava me acalmar. Escuta, Adriano, não é a primeira vez que isso acontece. Eu conheço pelo menos outras 4 pessoas que passaram por isso nos últimos anos. Sempre a mesma história. Param no posto que não deveria existir mais, compram algo e quando voltam para ver, o lugar desapareceu. Mas por quê? Como é possível? Sebastião balançou a cabeça. Ninguém sabe. Tem gente que diz que é um loop temporal, uma rachadura na realidade. Outros dizem que a dona Marisa está presa naquele lugar, revivendo a última noite dela de novo e de novo. Tem até quem diga que ela continua trabalhando porque não sabe que morreu. Ele pegou o guardanapo de novo. Mas isso aqui é diferente. A maioria das pessoas que passam por lá não consegue trazer nada físico de volta. Tudo desaparece quando o posto desaparece. O fato de você ter conseguido trazer isso é raro, muito raro. Peguei meu celular, que agora voltava a ter sinal, e pesquisei sobre o posto. Encontrei notícias antigas, de 2002, sobre o incêndio. Tinha até uma foto da dona Marisa. Era ela. Exatamente como eu tinha visto. Mesma feição, mesmo penteado, mesmo avental. Sebastião me levou até um trailer que ficava nos fundos do posto, onde morava um senhor conhecido como Seu Osvaldo, um ex-caminhoneiro que tinha virado uma espécie de guardião das histórias da estrada. Ele devia ter uns 75 anos, todo curvado, mas com olhos vivos e atentos. Contei tudo para ele, mostrei o guardanapo. Seu Osvaldo pegou com reverência como se fosse uma relíquia. Meu filho, você foi abençoado e amaldiçoado ao mesmo tempo. Abençoado porque sobreviveu, amaldiçoado porque agora você sabe que existe um outro lado, uma camada da realidade que a maioria das pessoas nunca vê. O que eu faço com isso? Perguntei, apontando para o guardanapo. Guarda, com respeito. É uma prova de que o mundo é maior e mais estranho do que a gente imagina. E da próxima vez que passar por aquela região, faça uma oração pela dona Marisa. Ela está presa lá, servindo lanche para viajantes que atravessam o véu entre os mundos. Talvez nossas orações ajudem ela a descansar. Terminei a viagem até o Rio, descarreguei o combustível e voltei para casa em Juiz de Fora em um estado de reflexão profunda. Durante dias, não consegui falar sobre o assunto com ninguém além da minha esposa. Ela me ouviu com paciência, segurou minha mão e não duvidou nem por um segundo. Adriano, você sempre foi um homem honesto. Se você diz que aconteceu, eu acredito. O guardanapo está guardado em uma caixa de madeira, junto com outros documentos importantes da família. De vez em quando, pego para olhar, para me lembrar que aquela noite foi real. A data impressa, o logo antigo, tudo ali, tangível, impossível de negar. Fiz mais pesquisas. Descobri que fenômenos como esse são relatados no mundo inteiro. Estabelecimentos que não deveriam mais existir, que aparecem para viajantes em momentos específicos, geralmente à noite, geralmente em lugares isolados. Alguns pesquisadores do paranormal chamam de ecos temporais, momentos do passado que ficam presos em um lugar, repetindo-se como um filme em loop. Voltei àquele trecho da BR-040 várias vezes depois, sempre de dia. O local onde o posto ficava é realmente só mato. Tem pedaços de concreto quebrado, restos de fundação, uma placa velha caída. É possível ver que ali funcionou algo um dia, mas está abandonado há décadas. Mas à noite eu não volto lá.
E sempre que passo por aquela região, durante uma viagem noturna, faço questão de estar com o tanque cheio, sem precisar parar. Porque sei que o posto estrela do caminho ainda está lá, em alguma dimensão, em algum momento do tempo. E a Dona Marisa continua servindo lanches vencidos para viajantes desavisados. Passei a ter mais respeito pelos lugares. Aprendi que há locais onde a realidade é mais fina, onde o passado e o presente se misturam. E que às vezes, sem querer, a gente atravessa essas fronteiras invisíveis e vê coisas que não eram para serem vistas. O que é o tempo, afinal? Uma linha reta que sempre avança ou algo mais complexo, com voltas, dobras, lugares onde o passado ainda existe? Eu comi um lanche vencido há 20 anos, conversei com uma mulher que morreu em 2002, trouxe um guardanapo de um posto que não existe mais. Como explicar isso? Ciência? Paranormal? Dimensões paralelas? Eu não sei, só sei que aconteceu. E que aquele guardanapo está aqui comigo, com a data de 2002 impressa, me lembrando toda manhã que o mundo é muito mais misterioso do que a gente aprende nos livros. E você, já entrou em um lugar que parecia fora do tempo? Já comprou algo em um estabelecimento que depois descobriu estar fechado há anos? Já sentiu que atravessou uma fronteira invisível para um outro tempo, um outro lugar? Comenta aí embaixo. Compartilhe a sua história. Porque essas experiências não podem ficar só com a gente. Elas precisam ser contadas, registradas, compartilhadas, não para assustar, mas para lembrar que há muito mais entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode imaginar. A estrada é longa, irmão, e ela esconde mistérios que talvez nunca vamos entender completamente, mas uma coisa eu aprendi: respeito sempre. Respeito pelos lugares, pelas histórias, pelas almas que ainda vagam por aí. Porque um dia pode ser você quem atravessa esse véu. E quando isso acontecer, você vai entender. Vai entender que não estamos sozinhos nessa jornada. Nunca estivemos. E esses foram os 5 relatos de hoje. Companheiros da estrada. 5 histórias de caminhoneiros que viveram experiências que desafiam a lógica, que ultrapassam os limites do que a gente entende como realidade. Obra deserta com trabalhadores que não projetam sombra. Pedágio que não existe mais, mas ainda cobra passagem. Carona que desaparece, mas deixa uma xícara de café quente para trás. Bilhete escrito por uma mãe falecida há 12 anos, salvando a vida do filho. E um lanche vencido há 20 anos, comprado em um posto que pegou fogo em 2002. São histórias que nos fazem questionar o que é real, o que é tempo, o que acontece com aqueles que partem, mas deixam algo inacabado na estrada. Eu não tenho respostas, ninguém tem, mas o que eu sei é que essas experiências são reais para quem viveu. E elas nos ensinam algo importante. Há mistérios nessa estrada imensa que percorremos todos os dias. Mistérios que talvez nunca vamos desvendar completamente. Se você é caminhoneiro, se você roda essas estradas de madrugada, sabe do que eu estou falando. Já sentiu aquele arrepio inexplicável. Já viu algo que não conseguiu entender. Já sentiu uma presença quando estava sozinho na cabine. Comenta aqui embaixo a sua história, compartilhe a sua experiência. Porque cada relato importa, cada história merece ser ouvida. E quem sabe, sua história possa ajudar outro caminhoneiro a entender o que viveu, a não se sentir sozinho, a saber que não está louco. A estrada é longa, meus amigos, e ela guarda segredos que só revelamos quando estamos prontos para ouvir. Dirige com segurança, com fé, com respeito. Porque você nunca sabe quando vai encontrar uma obra que não deveria estar ali, um pedágio que não existe mais, ou um carona que vai mudar sua vida para sempre. E lembra, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Há uma força maior cuidando de cada um de nós. Seja a fé, seja os anjos da guarda, sejam aqueles que já se foram, mas continuam por perto. Essa força existe.
E esses 5 relatos são a prova viva disso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Boa estrada e que Deus proteja cada um de vocês, sempre.